internautas, é um prazer estar com vocês novamente aqui no Tribuna do Consumidor. E hoje eu trouxe duas pessoas muito interessantes que vão falar um pouco da nossa cidade. Eu queria cumprimentar o Dr. Marco Antônio Ramos de Almeida, que é o superintendente da Associação Vivo Centro. Prazer recebê-lo. E também o Dr. Carlos Antônio Franchini, que é o presidente da Associação Paulista Viva. As duas muito próximas, com realidades muito diferentes em algumas coisas, né? E muito próximas em outras. Então vamos lá, eu vou começar com o Vivo Centro, porque eu não contei para o senhor ainda nos bastidores, mas eu moro ali na Bela Vista, né? E amo aquilo, né? Porque você está perto de tudo, é muito bom. Mas, não é? Algumas coisas estão muito ruins, né? Como surgiu a ideia de criar o Vivo Centro? É algo que a gente ouve falar já há muito tempo, né? Ela existe desde 1991. Exatamente. Há muito tempo. Tem conseguido o que queria fazer essa associação? O que está pendente? Conta um pouco para a gente. Olha, a associação nasceu num momento crítico. Em 1991, o Vale do Anhangabaú estava em obras. Por quê? Porque ali estava sendo construído aquele túnel, né? Tradicionalmente, o Vale do Anhangabaú, quem é mais antigo um pouco lembra do comício das diretas que existiu no Vale do Anhangabaú. Era um grande, o Vale do Anhangabaú era uma grande ligação. Era a voz do povo, era ali, né? Exatamente. Então, ali passava o chamado Sistema Y, né, que o Prestes Maia idealizou. Você vem pela ligação norte-sul, que abrindo ali no que seria o Y, né, na 9 de julho e na 23 de maio. Então, quem idealizou, houve uma idealização de um projeto para o Vale, isso foi muito antes, né? E o governo Jânio resolveu, quando o Jânio foi prefeito, resolveu executar esse projeto. Então começou a fazer a obra do Vale, fez um dos túneis, o outro estava parado, e aquela situação ficou um pouco parada. E também havia os outros túneis do Ibirapuera, dessa região, etc., que o Jânio resolveu fazer uma série de túneis. Quando entrou a gestão Erundina, ela resolveu parar todos esses túneis, exceto o do centro. Então continuou ali, e ali aquilo estava em obra. Isso causou grandes transtornos, né? Por outro lado, o próprio governo também tinha alguns planos para o centro, que eram de melhoria, uma coisa meio naquela linha de tirar a publicidade, diminuir a publicidade. Tinha um projeto chamado Projeto Cearouche, que era para recuperar esse eixo. Então, havia o seguinte: por um lado, toda aquela comunidade afetada muito pela obra do Vale, que bloqueou muitas saídas, chegadas, etc. Por outro lado, uma intenção da prefeitura de fazer algumas coisas precisando de apoio das empresas. Então, aí começaram a existir uma série de reuniões entre as empresas e a prefeitura, né? E aí surgiu uma ideia que basicamente, quer dizer, tanto os empresários, as organizações lá estabelecidas tinham demandas junto ao poder público de fazer aquilo funcionar melhor, quanto da prefeitura pedindo apoio dos empresários nos projetos que eles estavam pensando. Aí a ideia era o seguinte: então os empresários começamos a fazer reuniões, né? E daí surgiu a ideia, porque é o seguinte: as empresas, cada uma sabe dos seus negócios, quer dizer, os bancos da área financeira, o comércio do seu negócio, os advogados, um grande centro jurídico no centro, cuidando das questões legais. E, vamos dizer assim, o aspecto urbano não era uma expertise dessas empresas. Então, de repente, cada uma delas mandava lá suas sugestões, etc., funcionários de diversas áreas e tal. Mas surgiu a ideia: por que nós, então, não criamos uma entidade para ser interlocutora de toda essa comunidade aqui, e para dialogar com a prefeitura? E essa comunidade se instrumentalizar, ter arquitetos, urbanistas, ter estudiosos de diversas áreas, etc. Então, é daí que nasceu a associação. Vamos, ao invés de cada
cada banco tem um urbanista ou cada restaurante tem um especialista em questões urbanas, por que não nos cooperativarmos, vamos dizer assim, nos associarmos e criarmos uma entidade que possa colaborar efetivamente sabendo dialogar nesse aspecto. E foi aí que nasceu a associação e foi, então, e a partir daí já tiveram eleições, e a partir daí todas as eleições a associação chamou os candidatos, dialogou com eles, tal, colocou a recuperação do centro na pauta. Quer dizer, até lá isso não estava... Não se falava nisso. Então passou a ser uma questão. E o trabalho da associação ao longo do tempo vem sendo manter esse assunto vivo, enquanto ele realmente não se efetive. Exatamente. Não é? Não, e muitas coisas se conseguiu, né? Se nós pensarmos entre antes e depois, houve um avanço notável. Na área cultural, equipamentos fantásticos foram feitos, inclusive a própria associação colaborou. Nós fizemos o projeto da Sala São Paulo, que foi doado ao governo do Estado, e foi realizado. Chegou o Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, a Caixa tem um museu. Né? Então, outra coisa, nós conseguimos, houve uma grande batalha para se levar o governo de volta para o centro. Então, todas as secretarias, a própria prefeitura que estava originalmente no Ibirapuera, passou lá depois para o Parque Dom Pedro, e do Parque Dom Pedro veio para o Anhangabaú, ali para o Viaduto do Chá, na esquina do Viaduto do Chá, do edifício Matarazzo. Ou seja, a cidade era tomada por barracas de camelô, quer dizer, tomadas, eram todas, e as barracas não saíam à noite, ficavam à noite naquela... Na São Bento não dava para andar. Não dava para andar. Então, houve grandes avanços na questão da segurança, em todas as áreas houve avanço. É claro que nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais, mesmo porque eu acho que o centro precisa e deve ser bem cuidado. E merece. Merece. E a população merece um centro em ordem. Quer dizer, não é então, que o centro... Explica para o nosso internauta o que é o centro de uma cidade no mundo. Olha, o centro é a marca, o centro é a identidade, né, da cidade. Ele tem, até sobre esse aspecto, ele tem uma profunda função psicossocial na população. Né? A população se reconhece no centro. E, por outro lado, em sendo marca, ele tem uma função mercadológica, de marketing fundamental. Ele vende, entre aspas, a cidade. Para você, não dá para se imaginar a cidade tal que não tem um centro, que não tem nada característico, vamos dizer assim. Todas as grandes metrópoles, né, quando você fala em Londres ou em Paris, o que vem à cabeça das pessoas? Não é, por exemplo, o La Défense, em Paris, onde estão os prédios de aço, vidro, a sede das multinacionais, etc. É Champs-Élysées, é Quartier Latin, é isso que dá identidade, dá marca. Né? E Londres é a City Londrina, Nova York é Manhattan. Ou seja, essas regiões dão marca e dão identidade e, portanto, ajudam a vender a cidade. Você hoje não vende uma garrafa d'água se não tiver uma marca. Ninguém compra uma coisa que não tenha identidade. E, né? Infelizmente, São Paulo não tem, para o mundo, esta marca de turismo, né, que possa atrair. Então, isso é fundamental. O turismo é hoje a atividade que mais gera emprego e renda no mundo. Né? Um turista deixa em torno de $1.000 ano. Né? Então, cada milhão de turistas significa $1 bilhão que fica na cidade. Dinheiro que fica ali. Vai para o pipoqueiro... E já vai para a circulação. Vai para a circulação. Vai para o taxista, vai para o pipoqueiro, vai nas lojas, vai nos shows, vai nos restaurantes. E o turista vai embora e o dinheiro fica. Quer dizer, esse dinheiro aquece a economia. É um dinheiro fácil de entrar. Exatamente. Limpo, de certa forma, é um dinheiro que não está poluindo nada, né? Não é uma indústria que está soltando fumaça. É uma coisa fantástica. Então, isso precisa ser, tem que ser visto. Agora, o turista gosta da cidade que a população gosta. Quer dizer, o local é importante, quer dizer, isso é comprovado. Né? Então, é fundamental que a gente psicológico, tenha. Inclusive. Depois, outra coisa, o centro é 0,5% da cidade, 0,5%. E está tudo pronto.
Então, o que precisa o centro? Cuidado, essencialmente cuidado. Não, nós já vamos falar sobre isso. Mas você é internauta, saindo do Brasil, você vai, aqui é Buenos Aires, todo mundo vai para o centro, né? Tudo é direcionado para o centro de uma cidade. E aí, como eu estava conversando antes, eu estudei na São Francisco, centro da cidade, trabalhei no Conde de Pratos, na Líbero Badaró, centro da cidade. Eu vejo essa mudança. Naquela época, algumas coisas melhores, outras piores. Mas hoje eu moro também grudadinho na Avenida Paulista, né? Você mora na Bela Vista? Isso. Onde você está? Eu estou ali, a 2 quadras da Paulista, ali na própria Brigadeiro eu moro, né? E é muito engraçado, porque quem fala que mora no centro da cidade, as pessoas falam, ai, que horror, né? Eu falo, moro na Brigadeiro, as pessoas falam, Brigadeiro, né? Imagina, aqueles apartamentos antigos, né? Enormes. Então, são opções que a gente faz, não é? Agora, eu torço pela, realmente, a revitalização do centro. Mas conta pra gente, eu estava lendo um pouco, vendo lá no site de vocês, a história da Avenida Paulista. Porque veja que engraçado, a Paulista conta a sua história, a sua trajetória, né? O centro, poucas pessoas conhecem essa história, não é? É engraçado. Várias coisas que foram ditas pelo Marcos são compartilhadas pelo sentimento da nossa entidade, que tem a missão principal de ser uma interlocução da sociedade civil organizada e o poder público aqui entendido, municipal, estadual, federal, nas suas diversas esferas. E colocar esse tema, como foi dito também, como um assunto das campanhas e dos projetos dos administradores, dos vereadores, dos deputados, dos prefeitos e governadores. A gente sofre uma certa injustiça, o centro, do centro da Paulista. Não é pelo número de pessoas que residem no centro, ou no caso, ou que residem na Paulista. A Paulista, se a gente fizer uma leitura assim, nós temos hoje talvez 10 prédios residenciais. Pouquíssima gente. Então são 5 mil pessoas, importantes. Se você pegar o eixo ali que ele chama a região da Paulista, que seriam duas paralelas, se fosse assim, das duas. Para cima e para baixo. Sim. Aí tem uma população grande, 250 mil, talvez, tantas pessoas. Mas o fato Nossa, é que chega tanto a Paulista como o centro são lugares de grande passagem da população que trabalha, da população que estuda, da população que procura arte, cultura, tudo que faz uma cidade ficar viva. Então, os melhoramentos de práticas e ações positivas que aconteçam nas nossas regiões, elas podem ser compartilhadas, vivenciadas, e essa comunidade que passa por lá também exigir dos administradores locais, nos seus bairros, as mesmas condições, que não são outros municípios, instrumentos e mecanismos que possam melhorar a qualidade dos cidadãos. Acho que esse é talvez a maior contribuição, e eu digo pela Paulista Livre, certamente o Marco vai concordar, até porque eles são anteriores à Paulista Livre de 96, é que nós construímos um modelo que é replicado. Muitas vezes o pessoal vem falar replicado, vem falar, como é que é o modelo de estatuto de vocês, o que vocês fazem? Então isso é muito bom, porque isso cria um sentimento de cidadania, de participação, que eu acho que é o grande ganho, porque tudo que a gente faz, que eu digo, não nós, que a sociedade faz, é sempre pouco, a gente sempre quer mais. Mas a mudança de comportamento e novas relações construídas entre o poder público e a sociedade civil, essas são permanentes, é um processo educacional. E vocês? Então, eu acho que esse é o grande construção. Se a gente deixar um legado, se nós formos construir um legado, que tanto se faz em legado, eu diria que o maior legado que as nossas entidades têm feito, têm realizado ao longo do tempo, é dizer que, olha, sim, dá para se organizar, dá para se dar contribuição ao poder público, não é só as críticas ao poder público, é criar ações positivas com o poder público, é exigir do poder público as contrapartidas, da medida que ele é arrecadador de impostos, que os planos diretores têm que atender às demandas da sociedade. Então eu diria que eu compartilho imensamente o que foi dito pelo Marcos. Mas agora eu vou te provocar. Agora, da Paulista, que você falou da nossa história, só mais um parênteses aí. Então vai. A Paulista, pela constituição geográfica do maciço, é um maciço a 800 e tantos metros, né? O pessoal está vendo a gente pelo mundo, talvez não conheça, outros brasileiros que estão muito tempo fora do Brasil. Ela, no fundo, ela divide os dois vales, né? O grande vale do Rio Tietê e o grande vale do Rio Pinheiros. Então, ela sempre foi percebida, desde a sua criação como cidade, aquele maciço, aquela coisa que
que era percebida. Então é natural esse protagonismo que a gente poderia dizer que a Avenida Paulista tem ao longo dos seus 120 anos como avenida, ele já existia. Era a trilha da Real Grandeza e aquele lugar todo que hoje nós temos um pouco ainda, que é o Parque Siqueira Campos, o Parque Cajuru Trianon, que é mata nativa, que era a mata do Caguaçu. Então, a história da Paulista de ser, ela vem da história de São Paulo, né? Pela sua posição geográfica. Você lembrou que o Anhangabaú foi a voz do povo durante muito tempo e que acabou sendo transferido para a Avenida Paulista. Né? Em termos de manifestações, de reivindicações, todo mundo quer fechar a Avenida Paulista, né? Eles vão andando, aí eles vão lá para o centro. Não tem jeito, né? Vocês recebem muitas críticas de quem mora ou de quem trabalha nesta região dessas manifestações em termos de violação do direito próprio de morar e de trabalhar, ou não? Ou isso foi absorvido pelos locais? Há sim, há uma preocupação permanente. Eu vou te dizer, uma amostragem que nós fizemos, empírica, pedimos para 2 colaboradores ficassem na parada em determinado lugar na Paulista, das 8 da manhã às 8 da noite, passavam 120 ambulâncias. Nossa. Isso é uma amostragem, tá? Não é uma pesquisa. Até porque a região... Passam 120 ambulâncias. Isso num trecho que ficamos acompanhando. Possivelmente algumas entraram e saíram em outros eixos da Paulista, ou algumas percorreram. Então, meramente uma amostragem, né? Para não cobrar da gente que foi uma pesquisa, uma amostragem. Ficou alguém lá com um medidor, durante 3 dias, deu em média 120 ambulâncias. Ao mesmo tempo, você tem um fluxo de pessoas a pé, que em média se estima que 350, 400 mil pessoas embarcam e desembarcam dos ônibus de transportes coletivos ou transportes executivos na Paulista. Bom, então, essa população em trânsito, além da dos moradores, tem ali todo um conjunto, né? Foi dito, hotelaria. A grande hotelaria de São Paulo está na região, na grande hotelaria. Sim. Serviços, falei de saúde, serviços financeiros, serviços educacionais. E a avenida se transformou nos últimos 5, 10 anos, até por conta da calçada, que tem um padrão, vamos dizer, digno. Dá para andar de salto alto sem problemas. Cair, né? A iluminação correta fez com que a avenida fosse uma avenida também hoje de muito uso. E as próprias lojas, se você passar lá, temos grandes lojas, inclusive departamentos, sim, que usando as restrições, vamos dizer, das leis de cidade limpa, projetaram vitrines que acabam iluminando o passeio. Então você cria uma grande integração e de um convívio, vamos dizer, de passarela, vamos chamar assim, das pessoas poderem andar na Paulista. Né? Então quando você fala das questões das manifestações, etc., nós temos que partir de uma premissa. A Paulista prevê, a região prevê 3 eventos como eventos. Sim. Que são a parada GLT, a São Silvestre e o Réveillon da Paulista. Então, esses são eventos definidos por um termo de ajuste, etc., pelo Ministério Público. Todas as outras atividades são consideradas manifestações. Isso. As manifestações, né, não sou advogado, não tenho rigor técnico, mas as manifestações são, obviamente, um direito de livre associação, ir e vir, etc. Mas há uma orientação e que as manifestações, os responsáveis pela manifestação, e aí também acho que é uma questão de cidadania, também devem ser responsáveis em informar o poder público, isso está previsto, falar com a autoridade que cuida da segurança pública, falar com a autoridade que monitora o trânsito, para que aquela manifestação traga menos ruídos ou transtornos para aquele grupo de pessoas que nós mencionamos. No sentido de que a convivência seja a famosa convivência cidadã. Dentro do que for possível, né? Dentro do que for possível. Se vai passar, a pista não seja totalmente impedida. E, obviamente, que a gente critica todos nós qualquer ato de depredação. Sim, com certeza. Até porque vai contra tudo, né? A gente tem que ir contra e nós fomos muito efetivos quando as manifestações danificaram as nossas cabines suspensas. Nós fomos fazer boletim de ocorrência, registro, porque é dano de patrimônio privado. Isso, claro, que ninguém pode concordar. Marco, qual é hoje para você o grande problema existente lá no centro? Olha, eu diria que a questão
Isso é uma questão geral da cidade, mas isso é mais crucial no centro, né? É a questão da zeladoria urbana. Zeladoria urbana, segurança, iluminação, afinal, o atendimento social, a população em situação de rua, né? A questão da limpeza, afinal, essas questões. O centro, eu sempre digo que o problema do centro hoje é um problema mais de software do que de hardware, né? Nós temos um hardware fantástico, é o patrimônio histórico da cidade, está tudo ali, né? A quantidade de equipamentos culturais, né? E a maior parte dos próprios equipamentos culturais em prédios lindíssimos, em prédios tombados, né? Então o centro, a cidade nasceu ali, ou seja, temos um lugar maravilhoso. Agora, o que precisa? Precisa de zeladoria urbana, precisa de manutenção. Nós precisamos ter diálogo e interlocução. Esse é um problema que hoje, inclusive nós vamos levar uma proposta, pedimos uma audiência ao prefeito para isso. A ideia é o seguinte, hoje o poder público está extremamente segmentado. Quer dizer, cada um cuida de um pedacinho, né? E há muito pouco diálogo, a gente percebe isso entre os próprios setores, dentro do próprio setor público, digamos, dentro do próprio município, dentro da própria governo municipal. Como se fossem outros municípios, né, inclusive. Exatamente, e dentro de segmentos estanques, de outros níveis governamentais, quer dizer, não há entre níveis governamentais e entre as próprias secretarias. Hoje não precisa trocar o prefeito, você troca um secretário, aquilo tudo volta a estaca zero, porque os cargos são todos hoje cargos de confiança, então quando muda um secretário, muda todo mundo, né? Diferente de aparentemente que eu ouvi falando, na França, você caiu o ministério, trocou o ministério, saiu o ministro, o vice-ministro, que é quem comanda a máquina, esse é cargo de carreira, ele continua. Então, quando trocou, caiu o governo, cai tudo. 12, o país não para, né? 10 ou 15 pessoas. Há uma simpatia pela Avenida Paulista, por ela ser mais elitizada? Não, eu acho que eu queria aproveitar o que ele disse. A Avenida Paulista tem 3 subprefeituras. Eu ia perguntar. Tem a Sé, tem a Vila Mariana e tem Pinheiros. Então, o cidadão comum que está num lado da rua, ele não sabe, ele tem que... Claro. Né? Bom, nós, há algum tempo, os prefeitos de algum tempo, sempre colocam como interlocução institucional a subprefeitura da Sé, institucional nossa. Mas no sentido do cidadão comum, que tem de uma autorização, discutir um alvará, qualquer coisa, ele tem 3. Inclusive, nós temos já há 6 anos um projeto de lei, iniciativa do Celso Jatene, para fazer a subprefeitura da Avenida Paulista, da região da Avenida Paulista. Tá. Porque eu acho que seria uma utilização correta de e-mails, né? Uma interlocução mais alinhada. Não tem sentido, né? A cidade, aquilo que também nós que somos aqui moradores antigos e somos paulistanos ou adotados como paulistanos, eu sou paulistano, mas a cidade me parece ainda dividida, como ela era na época que era uma cidade industrial, entendeu? Parece que o sentimento, as coisas estão divididas assim, a Moca era a Moca, o Brás era... E parece que a cidade hoje é uma cidade, como ele disse, uma cidade que... São Paulo, o que uma pessoa vê a cidade? A São Paulo era a cidade da garoa? Era. Hoje a São Paulo é a cidade da... Negócios. Não, mas a projeção dela, que vocês estavam falando, é serviços, é economia criativa, né? Que a economia criativa é abranger tudo isso que vocês falaram, arte, lazer, entretenimento, desenvolvimento, tecnologia, informação. Não tem indústria em São Paulo, pouquíssimas atividades industriais, porque tem que atender às legislações. Então são áreas que estão prontas, como ele disse, para serem readaptadas, reutilizadas, porque senão nós não vamos ter emprego também para as pessoas. Porque as cidades como nós têm que gerar empregos na área de serviços. E o conceito de economia criativa é fundamental. Nós, na época das eleições, tivemos a oportunidade de falar com 1 ou 2 candidatos, e falamos na época também com o prefeito Haddad eleito, né, que tem que ter esse olhar efetivo sobre economia criativa. No sentido, é uma definição, mas no fundo, os serviços. O que fazer para melhorar os serviços da cidade? Para eu poder exercer o meu serviço criativo numa cidade que tem que ser percebida como isso. Como cidade, né? Porque você vê, quando alguém chega de fora, e você sabe que o maior turismo é de São Paulo, você sabe, né? Sim. As maiores receitas, Sim. tudo é daqui. Sim.
Tanto é que quando teve as manifestações mais intensas na região, houve uma queda de receita da hotelaria e de serviços na região enorme, né? Então, o que tem que ser feito para que a atividade lazer, atividade de serviço, a atividade de saúde, de serviço de saúde, etc., seja percebida no mundo, né? E que a cidade, como eu disse, surpreende quem vem a São Paulo. O cara, quando começa a chegar ali em Guarulhos, vem no avião, começa a ver o tamanho da cidade, vocês têm relatos certamente, acabam ficando, para onde é que existia essa cidade que eu não sabia, né? Que era a existência de uma cidade com esse potencial. Então, e a pergunta, a Paulista não tem mais ou menos charme? Eu acho que não é muito por aí, que eu acho que o centro tem, como foi dito agora, tem coisas maravilhosas. Um passeio pelo centro, pelos prédios, por tudo que tem lá, é uma história do Brasil, uma história da cultura, da arte, dos movimentos todos estão ali. E a Paulista foi, em alguns momentos, coadjuvante e parceira desses movimentos. Se a gente estudar, mas a gente observa na população, se você falar, eu te dou um passeio na Paulista, te dou um passeio no centro, tanto é que foi infelizmente há um preconceito. É verdade. Eu não diria que é preconceito. Houve mais de uma vez essa identificação da Paulista como um marco de referência urbanística da cidade. Eu diria um pouco por isso que eu te falei. Vem da própria história da cidade, era aquele lugar que todo mundo olhava, né? Todo mundo via. Veja bem, urbanisticamente, foi uma avenida que em 1891 tinha 26 metros de largura. Já tinha faixa de transporte coletivo. Tudo que a gente fala hoje, ciclofaixa, o Joaquim Eugênio de Lima projetou. Era puxado por tração animal, mas tinha a pista do bonde com tração animal. Tinha vegetação. Eles deixaram um parque do tamanho do Parque Trianon. Sim. Então, realmente, eu tenho cada vez que eu estudo mais, eu vejo a figura do Joaquim Eugênio de Lima como um grande... Ele, a família Figueiredo e outros que se envolveram, porque não foi um trabalho único, né? Ele já era um arquiteto, não sei se era arquiteto, se não existia essa profissão talvez, mas ele já tinha trabalhado na construção do viaduto Santa Ifigênia, que é com Eiffel, que é aquele viaduto é tudo de aço, né? Então ele teve uma visão fantástica da nossa cidade, né? Como aquilo podia representar a cidade. Sim, né? sim. Você, né? Eu também sou da área de comunicação, a primeira transmissão de rádio do padre Landel de Moura, que antecede Marconi, foi da igreja ali de Santana, do convento de Santana, para a Avenida Paulista. A gente só não sabe se é onde está o MASP hoje ou onde está o Colégio São Luís. Né? Então, foi a primeira avenida, em 1909, a ter asfalto, que veio da Alemanha. Nem em Manhattan, nem nas avenidas americanas das grandes metrópoles, na América, tinha um asfalto. Então, essa coisa de talvez viver o asfalto, talvez já tenha... Isso foi em 1909. Então, talvez eu não diria que uma compete com a outra. Eu acho que o que precisa acontecer é que essas grandes áreas possam ser integradas no modelo de... Mas é claro, É lógico, isso é uma integração. Mas o grande problema... Avenida, de certa forma, é um grande contexto. É um contexto. Nós continuamos a falar daquela pequena área. Mas é muito perto. Se você se você pegar um compasso, um mega compasso e fizer um raio ali... É 2.000 metros. Talvez 3 até a Praça da Sé. É isso. Então, aquilo tinha que estar num contexto de uso, de ocupação. Sim, eu não tenho dúvida. Sabe, de passeios integradores da nossa história. Quando digo da nossa história, são todos os aspectos. Então, acontece que na minha visão, e eu não entendo nada disso, eu vou palpitar, na minha visão, como no centro o número de residências é muito diminuto, né? À noite, a própria circulação de pessoas, ou a falta de pessoas, facilita com que hoje é uma judiação o número de pessoas que dormem nas ruas do centro. Elas são tomadas por moradores. Isso é uma coisa complicada. Na Paulista eu já vi também, viu? Sim, mas é um número muito pequeno ainda. O que acontece é o seguinte, existe em São Paulo perto de 12 ou 15 mil pessoas em situação de rua. Isso é um problema. Pequeno para o tamanho da cidade. Muito pequeno em relação ao tamanho da cidade. Sim. Segundo, não é um problema de pobreza, é um problema de desestruturação mental. Né? Seria fantástico se eles aceitassem, né? Não, eu estou dizendo que seria fantástico se São Paulo os pobres fossem 15 mil pobres. Sim. Então, eu diria que chega perto de alguns milhões. Então, o problema dessas pessoas
é desestruturação. O Sim. nível de escolaridade do morador de rua é maior do que a média da população. Sim. Sim. A gente acaba se surpreendendo com alguns dados. Você tem pessoas até com nível universitário Sim, na rua. sim. É uma outra questão. Agora, o que precisa é uma atenção, né, forte, né? Essas pessoas, evidentemente, que vão para o centro, por quê? Porque é mais seguro para eles, porque é mais fácil ganhar um dinheirinho Tem alimento. de 20 centavos, no final do dia Isso. ele tem lá 10 ou 20 reais, alimento, segurança, né? Porque ali ele é menos vulnerável, tem mais coberturas, né? Sim, com certeza, né? pelos prédios Então, existentes. essas são as questões que estão lá. Agora, evidentemente que isto tem uma fatia, vamos dizer que tem problemas mais graves, outros menos. Algumas pessoas acabam ficando até por uma série de circunstâncias. Porque gostam. Gostam. Porque gostam. Então, o que existe é a necessidade de haver uma certa, primeiro, atendimento efetivamente para quem precisa, né? Uma disciplina de uso, quer dizer, o espaço não é o espaço da calçada, não pode servir de dormitório, não pode servir de lugar para botar uma barraca, etc. Quer dizer, isso tudo tem que ser, a disciplina da cidade. Perfeito. Você não põe 20 milhões de pessoas para morarem num conglomerado, se não tiver disciplina, se não tiver regras de uso do espaço público. É evidente que tem que ter. Eu não sei se ainda persiste, mas na frente da Assembleia tinham barracas. Não, pois é. E lá continuam, não é? Então, Então é uma questão de isso vai ter que ter uma disciplina. Agora, a questão do volume de, por exemplo, moradores, o centro está voltando a ter, né? Por que houve uma essa volta? E primeiro uma diminuição, depois Isso. uma volta. Porque isso eu acho que atribui mais a um fluxo da própria forma da família brasileira. Quer dizer, antigamente você tinha apartamentos muito grandes no centro e aonde morava muita gente, porque as famílias eram grandes. As pessoas tinham famílias de 10 pessoas, 12, né? Assim como você vai em centros como Nova York, você tinha casas, aquelas townhouses, onde vários andares, onde morava uma família, né? Posteriormente, com a evolução, quer dizer, a família hoje é 1, 2 pessoas, 3. Então, o que acontece? Você vai nessas grandes metrópoles, essas próprias townhouses foram divididas. Hoje, cada andar tem dois apartamentos, o que era, às vezes, uma unidade unifamiliar. Sim. Viraram 8. Né? Nossa. Então, o centro, por exemplo, aconteceu. As pessoas foram mudando, as famílias foram crescendo, as pessoas foram mudando. Então, muitas vezes você tem no centro apartamentos enormes com uma pessoa, 2. Sim. Agora, a nossa burocracia dificulta adaptações, né? Tudo é muito difícil. Nós temos uma enorme dificuldade, e isso é gravíssimo no centro, de fazer o retrofit dos edifícios. Por que é difícil fazer o retrofit? Fazer o retrofit? Porque esse é um problema novo. Quer dizer, esse é um problema que Paris teve talvez há 200 ou 300 anos atrás. Explica para o nosso internauta o que é o retrofit. Não, o retrofit seria você pegar um edifício antigo e modernizá-lo, né? Se ele é um edifício tombado, então você faz uma parte que é o que é tombada, você faz o restauro, né? E o que não é tombado, você moderniza, você põe iluminação adequada, elevadores adequados, sistemas de proteção a incêndio e etc, etc. Você torna o edifício antigo um edifício moderno. Então, basicamente, esse é o sistema de retrofit. Só que as leis não têm. Então, hoje você vai fazer uma reforma, mas isso contraria o código, que pede um corredor de 1,5 m e aqui só tem 1 metro. Ué, mas daí o que você vai fazer? Você não pode tirar a parede. É verdade. E daí por diante essas coisas vão acontecendo e isso dificulta muito essa, vamos dizer assim, adaptação do centro a um tempo moderno. Você falou que essa coisa das subprefeituras, agora você fala dessa dificuldade. É impressionante como o Brasil é cartorário ainda, não é? É impressionante. Um dia desse eu vi hoje eu estava vendo que uma das coisas que o governo justificou as obras da Copa não estarem prontas é que o país é muito burocrático. Eu vou fingir que a gente não ouviu falar isso. Vou passar em branco isso. Que impressionante. Foi um lapso.
Mas você veja, ele comentou algo muito importante. Com a atuação da nossa entidade, entre outras iniciativas, nós conseguimos melhorar, identificar problemas e melhorar algumas questões. Então, alguns retrofits começaram a acontecer na Paulista. Grandes áreas, se você contar nos últimos 8, 10 anos, saíram 8 grandes empreendimentos. Então, isso que ele está falando é muito importante. Na medida que você cria condições, o empreendedor, empresário, etc., ele quer retomar essas áreas, no bom sentido, e trazer um novo serviço que a cidade demanda. Tá? A leitura tem que ser o seguinte: o que o legislador tem que fazer para facilitar para a nossa cidade, que não é a mais, eu digo isso porque eu morei no Brás, não é mais a lá das fábricas, é uma cidade de serviços. Então esse retrofit, ele traz, primeiro em regiões, principalmente no centro, na Paulista, que já tem gás, já tem energia elétrica, já tem tudo funcionando. Não, aí o Estado ficou, quando eu digo Estado, o poder público, entenda, criou coisas para construir bairros a 30 quilômetros, a 20 quilômetros, e o cidadão está nesse inferno que vive hoje. Exatamente. Porque o emprego e a moradia estão distantes a 20 quilômetros. Porque o município de São Paulo olhar, é gigante. Se você olhar 70 quilômetros daqui, você ainda está dentro de São Paulo, em algumas regiões. Então, isso que ele está falando é fundamental. Algumas áreas de São Paulo, principalmente o centro, e o centro entendendo esse grande centro, pegando o Brás, pegando a região da Paulista, Bela Vista, aí um centro qualquer, que para mim não é mais, não é mais esse centro que está lá atrás. Sim. Que está lá atrás, entendeu? E criar condições para que o empreendedor, ou os grupos organizados, quando eu digo empreendedor, pode ser um grupo organizado, pode ser uma cooperativa que se une e vai arrumar um prédio, quer dizer, não precisa ser o empreendedor A ou B, mas tem que ter um mecanismo legal para que ele fale, poxa, eu vou pegar esse prédio que está aqui e vamos fazer ele misto, ele vai ser moradia para 25 metros quadrados, de 30 metros, pensar para estudante, pensar para não sei o que, a cidade poderia ter rapidamente o resgate do seu uso. A gente sabe que outras metrópoles tiveram problemas graves. Washington teve problemas gravíssimos há 20 anos. Outras áreas. Só quando o poder público identificou que o centro, que está pronto, o centro está pronto. Só tem que brincar, né? Dá uma mão de cal, né? No bom sentido, que é o retrofit. Né? Dá uma mão de cal, arrumar tudo. E você pode trazer milhões de pessoas para trabalhar ali e morar muito próximo. Né? E não só esse projeto de levar só o povo, né? Eles querem criar um local de uma única classe, né? O que não existe em cidade nenhuma, né? Você tem o que caracteriza o centro é a diversidade. Então tem lugar para todo mundo. Mantenha-se, não é? Agora, a questão básica é a seguinte: o centro houve essa vamos dizer assim, diminuição da população, mas é muito interessante notar o seguinte: a diminuição da população, há muitos mitos, né? A diminuição da população não foi devido aos prédios ficarem vazios. É muito difícil você ver prédio residencial vazio no centro. Isso não existe. Quando eu comprei meu apartamento, eu gastei 1 ano e meio para achar um apartamento. Você abre um jornal ainda hoje, apartamentos, vende-se, aluga-se no centro. Não existe. Porque eram construções de uso comercial. Não, e o seguinte, quer dizer, mas mesmo onde existiam, quer dizer, o que existe é uma falta de oferta, não é demanda. Demanda existe. Sim. Né? Agora, por que isso aí? Porque, primeiro, o que existia continua ocupado. Exato. Só que poderia estar mais ocupado, se houvesse alguma flexibilidade na legislação. Segundo, as regras de construção não ficaram adaptadas. Quer dizer, por que o centro, a cidade se expandiu do jeito que expandiu aqui? Hoje houve um espalhamento da cidade. São Paulo é uma das cidades que tem uma das menores densidades do mundo. Quer dizer, mesmo as regiões, por exemplo, a região mais densa da cidade de São Paulo, que tem o maior volume de pessoas por metro quadrado, é Bela Vista, que é uma região central, é um bairro central. Até uns anos atrás, o segundo bairro mais denso era a República, que é no centro. Esses dois bairros têm acima de 200 habitantes por hectare. Agora, você vai em cidades como Xangai, tem 2.000 habitantes por hectare. 10 vezes mais. Agora, e são cidades
muito mais eficientes. Funcionam. Porque as cidades funcionam. Xangai tem a mesma população de São Paulo e um quinto da área. 200 quilômetros. São Paulo são mais de 1.000. Ou seja, por quê? Porque as cidades são mais eficientes. As metrópoles têm que ser mais densas, mais concentradas, né? Você tem que ter equipamentos de uso coletivo, né? Não é você ter um apartamento enorme hoje em dia. Você não tem que ter sala de jantar, mais isso, mais aquilo, quarto de hóspedes, etc. Quarto de hóspedes chama-se hotel. Exatamente. Não tem que ter jardinzinho. Tem que ter ter parques. Parques, exatamente. Né? Conviveu Você com não vai ter lugar. home theater. Você tem... Vai ao cinema, Claro, vai ao claro. teatro. E qual, né? e qual a E isso é mais, por incrível que pareça, é mais barato. É. Mais barato você ir No parque do que do que você manter o seu jardim. essa estrutura. Entendeu? Agora, qual é a possibilidade de vermos mais parques no centro? Vamos para a Avenida Paulista. Olha, na Paulista ali a gente teve, há uns 8 anos, o chamado Parque Mário Covas, que foi uma conquista, porque era um terreno, ali teve a casa onde morou o Burle Marx, aquele jardim ali, e foram daquelas casas que foram derrubadas em 73, que houve um grande processo de desapropriações, e aí antes que as desapropriações acontecessem, as casas vieram abaixo. Então, houve o resgate daquela área, que era um estacionamento, era um imbróglio jurídico, etc. E a gente ajudou a associação e houve um acordo que aquele terreno pertencia, no final, ao Banerje. Nossa Senhora. Uma confusão tremenda, mas então conseguimos o Parque Mário Covas, Tá. que é um parque interessante, pequeno, mas é muito interessante, porque ele faz uma ligação com a Alameda Santos, ele tem iluminação, ele fica até 10 horas da noite, então foi uma conquista, né? Não vejo hoje, assim, que tem alguma outra área para você ter um parque. Mas nós estamos muito bem atendidos, eu diria, pelo Parque Trianon, que é que chama acho que era a Campos, Paulista, esse, sim. né? Mas para baixo, você só vai encontrar parque no Ibirapuera. Para baixo. E pro outro lado? Descendo para Augusta, Também você não. tem a Caio Prado ali, que tem aquele, também tem uma questão jurídica lá, aquele espaço da Caio Prado ali, onde era o antigo colégio, né? Era o Desvazou, né? O Secraquela, não me lembro agora, o Desvazou, né? Que tem um trecho lá, que tem várias ideias de se manter o parque e fazer um projeto, e tem o pessoal da região que não quer que tenha um projeto urbanístico, só tem um parque, mas é uma das poucas áreas remanescentes para ter um parque ali na região da Bela sendo que era César ali, aquele pedaço. Eu diria o seguinte, veja, nós estamos numa grande metrópole. Né? Infelizmente, realmente não se fez aqui um parque do tipo um Central Park, ou em Londres, como um Hyde Park, ou um Green Park, etc. Em qualquer lugar. Mas nós temos aqui por exemplo, vamos ao centro, o Parque Dom Pedro, que está lá, uma área enorme. Que foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, que está lá abandonado. Está meio que abandonado. Quer dizer, Você tem uma multidão de viadutos passando por ali. Você tem a aclimação, que é um Aclimação, parque bem muito bem visitado. organizado. Então, vamos dizer, você tem o Parque Dom Pedro, que podia se transformar num belíssimo parque. Você tem, por exemplo, aí você tem coisas que estão feitas, uma Praça da República, só que você não pode frequentar adequadamente, por uma série de questões de morador de rua, ou por questões de segurança, ou coisas desse tipo. Então está lá, precisa, né? Você tem um belíssimo Parque da Luz, espetacular. Desde que... Exatamente. Você, a questão ali por exemplo, Teve o Parque do Povo lá embaixo, que foi recuperado na Rebouça, lá embaixo. Estou dizendo que essa como cidade, agora, por exemplo, Parque Augusta. Por que não se faz aquilo? Agora, se faz o seguinte, existe lá um projeto dos proprietários daquele terreno que se dispõe a usar 20% do terreno e transformar 80% em parque. E manter o parque permanente. Custo zero para a prefeitura. Agora, iluminado 24 por que não? É 8 ou 80, ou tudo ou nada? Quer dizer, hoje é evidente que a prefeitura não vai desapropriar aquele terreno que custa uma fortuna. Claro que não. Né? Então, acolha o pedido do proprietário. Para fazer isso. E isso, o proprietário, evidentemente, porque está esse negócio parado, ele está muito predisposto
acedeu a uma série de coisas. Né? E a área fica degradada. Eu sou morei na região, eu me conheço aqui, estou com 62 anos, com 10 anos de idade, aquilo parou de ter escola. E aquilo é degradado, então, há com certeza, com certeza. 50 anos. Eu até um dia eu comentei, falei, pô, aquilo acaba virando, como todo espaço público, assim, degradado, uma grande área de risco. Porque tem lixo, você tem gente lá. É que, na minha visão... muito complicado, às vezes, o diálogo. Pois é, mas é isso que precisa fazer. Nosso tempo está acabando, a gente vai correr. Mas, Mendonça, a cada 2 quarteirões você tem uma praça. Pequena, mas é um monte de praças. Você teve não sei se a vantagem ou a desvantagem de ter tido uns 10 terremotos que destruiu a cidade. Mas olha, em cima disso, isso é uma conversa que você pode trazer, até posso, depois se você quiser, passar algumas pessoas que entendem o assunto. A cidade de São Paulo tem áreas quebradas da prefeitura por conta das desapropriações. Os restos. Tem um nome técnico. E que poderia virar... Não, poderia ser muita coisa. Podia ser comércio, podia ser esse serviço de comida na rua organizado. Pocket bar. Então você tem cantos. Se você começar a prestar atenção no nosso caminho, você vai ver cantos. Abandonados. E cantos, e cantos. Primeiro tem um valor patrimonial. Sim. É do Estado, da Prefeitura. Podia ser utilizado para N coisas. Serviços. Então, assim, serviço. Um podia ser para hot dog organizado, outro podia ser para uma brincadeira, outro podia ser para leitura, sei lá. A cidade, então, acaba jogando fora, como ele disse aqui um momento, as oportunidades de coisas que estão muito prontas, ou quase prontas, ou prontas para serem adaptadas e entregar para nós, muito próximo do zero. Da prefeitura. Porque se você flexionar... Aliás, ao contrário, pode ainda dar receita. Então, se você flexionar, nós temos que ler a cidade como algo em movimento. A cidade não pertence a ninguém, pertence a todos. O legislador tem que entender que ele não é o legislador da cidade dele, ele é o legislador da cidade de São Paulo. E o executivo... O prefeito administra a cidade, não é dele, ele administra a cidade de São Paulo. E nós temos que construir um diálogo permanente e ações positivas. E eu diria que nós, na Paulista Viva e o Vivo Centro, pelo histórico e tal, temos contribuído com ações positivas. Tenho certeza. Eu quero parabenizar os dois pelos trabalhos que vem realizando. Eu espero, que todos nós, internautas, passemos a cobrar do Executivo e do Legislativo Municipal e Estadual que acolham as demandas de quem já está trabalhando nisso, de quem já conhece os problemas e que pode ajudar. O terceiro setor tem um limite, que é justamente os governos, Nós temos que interagir rapidamente para termos uma cidade melhor. Marco Antônio, prazer recebê-lo aqui. Vai voltar, porque eu acho que a gente tem muito a falar. Eu vou, inclusive, já fica o convite aos dois, um programa de auditório. Vamos trazer pessoas de outras regiões. Estamos ótimo. Prazer. Não é? E vamos debater. Carlos, grande prazer recebê-lo aqui também. Agradecemos a Paulista Viva, agradeço a oportunidade de estar com o seu pessoal, com o seu público aí, e fazer essa leitura. Nós temos que participar e exercer a nossa cidadania. Você, internauta da região da Paulista ou do centro, vamos acessar, vamos entrar, vamos inteirar e vamos começar a cobrar. Nós não vamos sair desse patamar se não conseguirmos cobrar. Eu acho que o Brasil é o maior terceiro setor do mundo, E mesmo assim não vai conseguir fazer tudo se os governos realmente não abraçarem a causa. Fiquem com Deus, até a semana que vem.